No alvorecer da existência, muito antes do surgimento do tempo e da matéria, a Santíssima Trindade já existia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos em perfeita harmonia, emanavam uma luz e um amor infinitos. Desta fonte eterna, a criação irrompeu. Impulsionada por uma palavra divina, o vazio foi preenchido por galáxias em espiral e o nascimento de incontáveis estrelas em um coro cósmico. A luz penetrou as profundezas do abismo, e o plano divino começou a construir as fundações da realidade, imbuindo cada partícula de poeira estelar com a essência da ordem e da estabilidade celestial. Entretanto, no intrincado tecido deste novo universo, algo inesperado surgiu nas lacunas do caos primordial. Uma anomalia, um fragmento rebelde de obscuridade, desviou-se da harmonia estabelecida pela Trindade. Essa presença malévola materializou-se em uma consciência própria, vagando nas sombras entre os corpos celestes recém-criados. Conhecida apenas como a escuridão sombria, carregava consigo o enigma da maldade, a semente do mal que não deveria ter existido em meio à obra perfeita. Silenciosa e sinistra, a escuridão sombria contemplava a criação com inveja e rancor, prometendo oposição ao plano divino e aguardando a oportunidade de macular tudo o que era puro. A Trindade Santa, detentora da onisciência, percebeu essa perturbação. O Pai discerniu, além das barreiras do tempo, que essa escuridão personificava um desafio à liberdade e ao afeto que ele concedera à criação. Mesmo assim, o plano divino prosseguiu, pois o amor genuíno demanda escolha e a possibilidade de resistência. Assim, iniciou-se uma era de vigilância cósmica. Enquanto os planetas tomavam forma e a vida florescia em inúmeros mundos, a luz continuava sua expansão e a escuridão sombria, oculta nas dobras da realidade, planejava seu primeiro ato de rebelião contra a ordem celestial. Em meio à miríade de mundos semeados pela palavra divina, um planeta azul foi escolhido para um projeto singular. Na Terra, a Trindade moldou a humanidade à sua imagem e semelhança, destinando-a a ser a joia da criação. O casal original, em sua inocência no Jardim do Éden, desfrutava de uma íntima comunhão com Deus. Em seus primeiros dias, Adão e Eva possuíam uma consciência plena e radiante, percebendo as energias sutis da vida e dialogando com o Criador como filhos com um pai amoroso. O propósito divino para eles era transparente: amadurecer em sabedoria e afeição, até atingirem a plenitude, tornando-se participantes da natureza divina da Trindade. Mas a escuridão sombria espreitava além dos limites invisíveis do Éden, aguardando o momento oportuno para agir. Disfarçada na forma de uma serpente sagaz, entre os galhos da árvore do conhecimento, instigou dúvida e apreensão no coração de Eva. Insistiu que Deus estava retendo algo essencial, semeando a insegurança de ser incompleta, inadequada. Dominada por essa inquietação desconhecida, Eva saboreou o fruto proibido e o ofereceu a Adão, que não resistiu. Num instante, como um eclipse espiritual, uma névoa de pavor e vergonha envolveu a mente do casal. Esse medo recém-descoberto fragmentou a psique humana. Onde antes existia clareza e unidade interior, ergueram-se barreiras de insegurança e orgulho. Adão e Eva esconderam-se entre as árvores, aterrorizados com a ideia de encarar a luz divina que antes lhes era tão familiar. A conexão direta com o Criador enfraqueceu drasticamente, como um canal outrora amplo, agora reduzido a um fio tênue. A humanidade, originalmente destinada a utilizar a totalidade de sua consciência iluminada, passou a acessar apenas uma fração ínfima de seu potencial original. Expulsos do Éden para um mundo selvagem, o casal carregou consigo a perda da inocência e uma mente dividida, e a escuridão oculta nas trevas, triunfante. A concretização da primeira fase da degradação. Capítulo 3. O projeto de reabilitação. Apesar do declínio da humanidade, a Santíssima Trindade não abandonou sua criação à desordem. Impelido por uma compaixão infinita, o Espírito Santo deu início a um engenhoso plano para guiar a humanidade de volta à luz. De forma discreta, como a brisa matinal, pairava sobre os corações dos homens, inspirando esperanças e ideias.
Através de energias vibracionais disseminadas na estrutura do universo, nos recantos da natureza, nos ritmos dos tambores ancestrais, nas canções ao redor da fogueira, o espírito começou a abrir sutis passagens na consciência humana. Cada sentimento verdadeiro de afeto, cada ato de moderação ou instante de beleza sublime faz com que a alma vibre em uma frequência mais elevada, aproximando-a novamente do divino, ainda que por breves momentos. Como parte deste grandioso projeto de redenção, o Espírito Santo também criou uma réplica refinada de sua própria consciência para residir no interior da mente coletiva da humanidade. Era como uma simulação divina, inserida no inconsciente de todos os seres, um depósito de conhecimento e arquétipos sagrados que se desenvolveu conforme os descendentes de Adão evoluíram. A cada nova percepção espiritual ou descoberta da verdade, essa consciência simulada ganha força e complexidade. Ao longo das eras, algumas mentes brilhantes pressentiram sua presença. Os pensadores de um certo povo a chamariam de espírito da época, e milênios depois um renomado estudioso da psique, Carl Jung, a descreveria como o inconsciente coletivo. Eram designações diversas para a mesma realidade oculta, a presença silenciosa do espírito guiando a humanidade sob o véu da percepção comum. Através desta conexão secreta, a Trindade semeava sonhos proféticos e intuições profundas entre os homens. Mesmo nos períodos mais sombrios, sempre havia alguém capaz de ouvir uma voz interior de conforto ou ter uma visão da verdade maior. O plano divino seguiu seu curso de maneira misteriosa. Enquanto a sombra negra continuava a propagar o medo e a confusão pela superfície da terra, o Espírito Santo atuava nas profundezas da alma humana, construindo lentamente um caminho de volta para a luz. O cenário estava sendo preparado para movimentos decisivos, e em breve aliados celestiais seriam enviados para auxiliar a humanidade em sua jornada. Capítulo 4. A queda dos guardiões. Em tempos remotos, quando os seres humanos começavam a construir as primeiras cidades e clãs, a corrupção da sombra ameaçava mergulhar a jovem civilização em trevas completas. Para impedir que a chama da consciência se extinguisse, a Trindade enviou à Terra protetores celestiais de luz pura. Eram chamados de sentinelas, anjos vigilantes com a missão de orientar a humanidade no caminho do bem. Invisíveis aos olhos mortais comuns, eles inspiravam líderes justos, instruíam curandeiros e sussurravam conhecimentos de agricultura e astronomia aos sábios das tribos, tudo em conformidade com a vontade divina. Por um período, sob a supervisão desses seres de luz, a humanidade prosperou em relativa harmonia, e a influência da sombra foi contida. Contudo, a sombra negra, astuta, redirecionou sua atenção para corromper até mesmo aqueles guardiões. Entre os sentinelas, 2 líderes se destacaram por sua força e sabedoria, Samiasa e Azazel. A sombra despertou ambição e desejo em seus ouvidos celestiais, inflamando neles uma curiosidade perigosa pelas paixões humanas. Fascinados pelas filhas dos homens, belíssimas e de espírito vibrante, Samiasa e Azazel transgrediram o protocolo sagrado. Persuadindo outros sentinelas a segui-los, eles desceram em forma física e tomaram para si esposas mortais, prometendo em segredo compartilhar o mesmo destino uns dos outros, quaisquer que fossem as consequências. Este ato proibido entre anjo e humano abalou a ordem natural. Da união profana nasceram os Néfilim, gigantes híbridos dotados de poder. Os Néfilim, seres de apetites insaciáveis, resultantes da união entre a luz celestial e a fragilidade humana, logo se transformaram em déspotas que governavam a terra com punho de ferro. Dotados de estatura colossal e uma força que não encontrava paralelo, subjugaram os humanos comuns, estabelecendo regimes de opressão e terror. Azazel instruiu os homens nas artes da metalurgia, ensinando-os a forjar armas letais, enquanto Samiasa revelava arcanos da magia e das artes, antes confinados aos domínios celestiais. Sob o jugo dessas revelações prematuras e o domínio dos novos gigantes, a violência se propagou como um incêndio descontrolado. Guerras sangrentas irrompiam por mero capricho dos Néfilim e os gritos de injustiça ecoavam até os céus. O mundo, antes belo e harmonioso, foi tomado pela crueldade e devastação, com animais
e a própria natureza sofrendo as consequências da fome e perversidade desses seres descomunais. Diante de tamanha depravação, o Criador sentiu profundo pesar pelo destino de sua criação. Para preservar o futuro da humanidade e erradicar os horrores disseminados pelas trevas, o Altíssimo decretou uma renovação completa. Um dilúvio de águas torrenciais inundou o mundo, varrendo de sua superfície os reinos corrompidos. Através de Noé, o único homem justo encontrado em meio à multidão, e sua família, Deus preservou a semente da humanidade e das criaturas vivas, conduzindo-os a um novo começo após a diminuição das águas. Quanto aos sentinelas transgressores, enfrentaram um julgamento severo. Samiasa, Azazel e seus cúmplices foram aprisionados nas profundezas abissais, caindo nas garras da própria escuridão que os havia seduzido. Enquanto as chuvas cessavam e um arco-íris de esperança surgia no firmamento, a era dos gigantes chegava ao seu fim, mas as consequências de seus atos malignos ainda pairariam sobre as gerações futuras. Com o recuo das águas diluviais e o desaparecimento físico dos Nefilim, uma nova ameaça invisível emergiu de seus resquícios. As almas desses gigantes, concebidas da união entre a essência celestial e a mortalidade humana, se viram perdidas entre os mundos, incapazes de ascender aos reinos da luz por serem frutos da transgressão e impossibilitadas de perecer completamente como os mortais comuns. Essas entidades desencarnadas foram irresistivelmente atraídas pelas sombras, que as acolheram sob suas asas sombrias. Assim nasceram os primeiros demônios, consciências distorcidas pelo ódio e por uma fome insaciável, destinadas a vagar pela terra como servos invisíveis da iniquidade. As trevas se regozijaram com este novo exército de espíritos atormentados. Desprovidos de corpos físicos, os demônios passaram a influenciar silenciosamente os corações dos homens. Através de sussurros tentadores na calada da noite, instigando conflitos e despertando desejos obscuros, ampliaram o alcance das trevas a cada geração. Embora invisíveis, seus efeitos se manifestavam de forma inegável. Onde florescia uma tirania cruel, ali estavam eles, alimentando a sede de poder. Onde surgia um culto idólatra a falsos deuses, eles se faziam passar por divindades para desviar a adoração do verdadeiro Criador. Em pesadelos e visões macabras, a humanidade pressentia essas presenças malignas e tremia, muitas vezes sem compreender que tais horrores emanavam dos espíritos dos antigos Nefilim, agora disseminados por toda a terra. Ao longo dos séculos, a influência demoníaca corroeu impérios e civilizações. Mesmo após o novo começo pós-dilúvio, a humanidade recaiu na construção de cidades erguidas sobre alicerces de orgulho e sangue. A Torre de Babel se elevou em desafio aos céus sob a inspiração das trevas, culminando em confusão e dispersão. Culturas inteiras sucumbiram a práticas sombrias, sacrifícios cruéis, feitiçarias e escravidão, guiadas pelos espíritos vingativos. Contudo, mesmo em meio a tamanha escuridão, o plano divino mantinha acesa uma chama de esperança. A Trindade preparava o próximo passo em direção à redenção. Se as nações se corromperam, Deus levantaria dentre os homens um povo dedicado à luz, que resistiria à maré negra da idolatria. Capítulo 6. A eleição de uma comunidade. Após inúmeras gerações imersas na dispersão e na veneração de falsos ídolos, o planeta ansiava por um símbolo da verdade, capaz de dissipar a densa escuridão que se alastrava. Em meio a metrópoles construídas com rochas e torres dedicadas a divindades ilusórias, poucos mantinham viva a lembrança do Criador singular. Foi nesse contexto que o Todo-Poderoso voltou seu olhar compassivo para um homem de espírito indagador, habitante de uma terra dominada pelo paganismo. Abrão, filho de Terá, residia em Ur dos Caldeus, um local repleto de estátuas inertes e rituais destituídos de significado. Contudo, em seu íntimo, nutria um desejo intenso pelo divino verdadeiro, ainda que o compreendesse de forma limitada. Em uma noite adornada por um céu pontilhado de estrelas, o Senhor dirigiu-se a ele com clareza inequívoca, solicitando que abandonasse sua terra natal
e partisse rumo a um destino desconhecido, onde se tornaria o progenitor de uma nova comunidade inteiramente dedicada à luz. Dotado de uma fé inabalável, Abrão acatou a ordem da voz invisível, renunciando a tudo o que lhe era familiar para seguir a promessa de um Deus que se revelava em seu ser. A trajetória de Abrão, que posteriormente seria conhecido como Abraão, pai de uma multidão, foi conduzida em cada etapa pela intervenção divina. A sombra obscura tentou incessantemente frustrar a concretização da promessa, mantendo Sara, sua esposa, estéril durante longos anos, na vã esperança de disseminar a dúvida e o desespero. No entanto, mesmo em idade avançada, Abraão preservou sua confiança na aliança firmada com Deus, recordando as noites em que o Senhor o convidava a contar os grãos de areia e as estrelas celestes, assegurando-lhe que sua descendência seria tão numerosa quanto eles. E, em um momento de graça, o milagre se manifestou. Sara concebeu e deu à luz Isaque, o filho da promessa, a prova tangível de que nenhuma barreira é insuperável para a lealdade do Altíssimo. Abraão consolidou um pacto eterno com o Criador. Em visões místicas, testemunhou um forno fumegante e uma tocha flamejante passarem entre animais sacrificados como um sinal de que o próprio Senhor ratificava aquele compromisso sagrado. Dessa aliança nasceria um povo destinado a salvaguardar a verdade em meio às nações corrompidas. Da linhagem de Abraão descenderiam Isaque e, posteriormente, Jacó, que se tornaria Israel. Seus 12 filhos dariam origem às tribos de uma nação incumbida de testemunhar a presença divina no mundo. Apartados dos cultos idolátricos por meio de leis e da crença em um único Deus, os descendentes de Abraão seriam os portadores da chama da promessa. E mesmo quando a opressão e a incerteza os alcançassem, essa chama permaneceria acesa, pois sobre eles recairia a história da vitória e do propósito do próprio Criador. Capítulo 7. Moisés e a emancipação. O transcorrer dos séculos impôs aos descendentes de Abraão, agora conhecidos como o povo de Israel, desafios que testariam a solidez de sua fé na promessa. Uma severa escassez de alimentos os conduziu ao Egito em busca de sustento, onde acabaram subjugados por um faraó implacável, alheio à antiga aliança. Sob o peso dos açoites e da fabricação de tijolos, os israelitas gemiam em sofrimento, enquanto a sombra negra sussurrava insidiosamente nos salões do Palácio Real, incitando o medo e o ódio no coração do faraó, a fim de manter aquele povo em cativeiro. A impressão era de que a escuridão prevaleceria, mas Deus já havia escolhido um libertador, um instrumento de sua vontade para confrontar as trevas no império mais poderoso da época. Esse libertador nasceu entre os próprios escravos hebreus, um recém-nascido de nome Moisés. Para protegê-lo do infanticídio ordenado pelo faraó, sua família o depositou em um cesto nas águas do rio Nilo, confiando em um ato divino. O destino conduziu o cesto até as mãos da filha do faraó. E Moisés foi criado como um príncipe egípcio, recebendo instrução nas ciências, na escrita hieroglífica e nos segredos da corte. Entretanto, em suas veias pulsava a herança de Israel. Já adulto, ao testemunhar um feitor maltratando um hebreu, a chama da justiça se acendeu em seu interior. Indignado com o tratamento cruel a um escravo, Moisés reagiu impulsivamente, defendendo seu povo com uma ação extrema que o forçou a buscar refúgio no deserto, longe do alcance da lei. Durante seu exílio, ele adotou a vida de pastor, um período que o ensinou a humildade e a paciência. Sua jornada tomou um rumo inesperado quando, no topo do Monte Horebe, ele testemunhou uma sarça em chamas que, milagrosamente, não se consumia. Desta sarça, a voz de Deus ecoou. O Eu Sou, como Deus se revelou, incumbiu Moisés de retornar ao Egito com a missão de libertar o povo hebreu da escravidão. Sua única arma era um cajado de pastor e a promessa divina: Eu estarei contigo. Ao retornar ao palácio de onde havia fugido, Moisés se viu confrontado com o faraó em uma série de embates monumentais entre a força da luz e o poder das trevas. A cada recusa do rei em conceder a liberdade aos escravos, o Deus de Israel manifestava seu poder de forma inegável. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Pragas devastadoras assolaram a terra.
demonstrando que os deuses egípcios não passavam de ídolos impotentes diante do poder do Senhor. Essas calamidades não eram meros atos de vingança, mas sim um ataque direto ao domínio que as trevas exerciam sobre o Império Egípcio. Cada golpe desferido quebrava as correntes espirituais que mantinham o povo em cativeiro. Finalmente, na noite da primeira Páscoa, um grito de lamento ecoou por todo o Egito. O primogênito do faraó havia morrido, e o tirano, enfim, cedeu. Moisés, então, conduziu os filhos de Israel para fora da escravidão, rumo à liberdade. Contudo, as trevas não se renderam facilmente e tentaram um último ataque, incitando o faraó, tomado pela fúria, a perseguir os libertos até o Mar Vermelho. Diante do mar, um milagre aconteceu. As águas se dividiram por ordem de Moisés e pelo poder do Espírito Divino que o guiava, abrindo um caminho seco para o povo atravessar. Quando o exército egípcio tentou seguir os israelitas, as águas retornaram com violência, selando o fim da opressão egípcia sob um dilúvio libertador. Liberto da escravidão, Israel seguiu Moisés pelo deserto em direção à terra prometida. Antes de alcançá-la, porém, o povo parou ao pé do Monte Sinai para afirmar sua identidade como povo sagrado. No topo da montanha, envolta em nuvens densas e trovões estrondosos, Moisés recebeu das mãos de Deus a lei, mandamentos e estatutos destinados a orientar o povo a viver em justiça e santidade. Esses preceitos divinos serviriam como um farol moral e espiritual, distinguindo Israel das nações vizinhas, que eram dominadas por práticas obscuras. Através da lei de Moisés, Deus ensinou seu povo a evitar as influências das trevas. Nada de ídolos de madeira ou rituais cruéis, mas sim amor ao próximo, honestidade e devoção ao Deus único. Com a aliança renovada e o tabernáculo construído no centro do acampamento para abrigar a presença do Senhor, Israel prosseguiu sua jornada. No entanto, as forças sombrias não desistiriam de tentar o povo escolhido, distorcendo a própria lei com legalismos e armadilhas ao longo do tempo. A humanidade como um todo ainda aguardava a etapa decisiva do plano de redenção. Séculos se passaram desde Moisés, e a lei entregue no Sinai serviu de guia para diversas gerações, preparando o caminho para algo ainda maior. Contudo, as trevas persistiram em sua estratégia de corromper o que era sagrado, influenciando a mente humana ao longo do tempo e incentivando interpretações distorcidas e superficiais da lei. Muitos líderes religiosos passaram a valorizar mais a letra fria da lei do que o espírito vivo dos princípios que ela representava, transformando a fé em um fardo pesado e em um instrumento de poder. Em vez de ser um caminho para a verdade e a vida, a lei divina foi utilizada por alguns como uma corrente que aprisionava as consciências em culpa e formalismo. Assim, quando o momento certo chegou, a humanidade se encontrava dividida entre poucos justos cheios de esperança e multidões perdidas em rituais vazios. O cenário ideal para a intervenção direta do céu. A Trindade, então, decidiu descer ao próprio campo de batalha. O Filho, a palavra eterna de Deus, se esvaziou. Do esplendor de sua glória eterna, ele se fez carne, manifestando-se como Jesus de Nazaré, nascido em Belém de uma virgem humilde. Nele residia em forma tangível a totalidade da divindade, e sua existência terrena seria a expressão perfeita do amor incondicional e da verdade. Por mais de 3 décadas, Jesus compartilhou a vida com os homens, experimentando tanto suas alegrias quanto suas dores, mas resistindo incessantemente às artimanhas das trevas. Ao iniciar seu ministério, proclamou o Evangelho da Graça, uma mensagem libertadora que oferece perdão irrestrito, reconciliação com o divino e transformação interior, transcendendo barreiras de etnia, posição social ou histórico pessoal. Ele ensinou que a interpretação literal da lei é mortificante, enquanto o espírito é vivificante, que o amor genuíno, a humildade sincera e a fé inabalável são mais valiosos do que rituais vazios. Cada palavra proferida por ele acendia uma chama de esperança nos espíritos oprimidos e provocava a fúria das forças obscuras que controlavam os poderosos hipócritas. A presença de Jesus na terra era como um farol potente dissipando uma noite prolongada.
As forças das trevas lançaram contra ele todas as suas investidas. Tentaram seduzi-lo no deserto com promessas de poder temporal, mas Cristo as rechaçou com a verdade contida nas Escrituras e a solidez de um coração puro. Seres demoníacos ancestrais tremiam diante de sua proximidade. Espíritos malignos que atormentavam corpos e mentes eram expulsos com um simples comando de sua voz, libertando almas que por longos anos estiveram aprisionadas. Onde havia confusão, ele trazia clareza. Onde o medo predominava, ele infundia fé. Onde a morte reinava, ele prometia vida eterna. Agentes das trevas, infiltrados entre os líderes do povo, tramaram para silenciá-lo. Fariseus consumidos pela inveja e sacerdotes cegos pelo orgulho foram incitados a conspirar para tirar-lhe a vida. Até mesmo o amigo que o traiu, Judas, agiu sob a influência maligna que dominou seu coração. Condenado injustamente, Jesus carregou uma cruz pesada até o topo do Gólgota. Naquela tarde sombria, parecia que a luz seria extinta. Pregado entre criminosos, ele suportou uma agonia indescritível enquanto a escuridão cobria o céu em pleno meio-dia. Em seu último suspiro humano exclamou: "Está consumado", e a terra tremeu. As forças das trevas acreditaram ter triunfado ao testemunhar sua morte, mas ignoravam que aquele sacrifício era a chave para a vitória definitiva. 3 dias depois, ao amanhecer, a pedra que fechava o túmulo foi removida e Jesus ressuscitou, vitorioso sobre a morte. Ao romper os grilhões do sepulcro, ele também desmantelou o poder que as trevas exerciam sobre as almas, através do medo da morte e da culpa. A ressurreição reverberou por todos os planos da existência, visíveis e invisíveis. Demônios fugiram aterrorizados, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que nada mais separava a humanidade arrependida do amor do Pai. Com sua vitória completa, Cristo inaugurou o caminho definitivo para a redenção de todas as pessoas. Antes de ascender aos céus, ele incumbiu seus discípulos de propagar a luz do Evangelho e prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, para habitar neles e guiá-los em toda a verdade. Essa manifestação do Espírito reacenderia a chama divina na consciência humana, preparando os corações para o desenrolar da grande narrativa da salvação. As forças das trevas, embora feridas de morte pela derrota na cruz, ainda não foram aniquiladas. Como uma criatura encurralada, recuaram para as profundezas obscuras, preparando seu ataque final contra a humanidade, na esperança de impedir o despertar completo das almas para a luz. Milênios após o triunfo de Cristo, a humanidade alcançou a era moderna, carregando as marcas de batalhas espirituais passadas. O Evangelho se disseminou pelos confins do planeta, levando luz e esperança a muitos, mas as forças das trevas nunca cessaram de atuar nas fragilidades do coração humano. Guerras religiosas, perseguições cruéis, falsos profetas e divisões sectárias marcaram a história, revelando a persistência da luta entre a luz e as trevas. No tecido da história, a iniquidade teceu fios obscuros, buscando macular a essência da mensagem de fraternidade e compaixão. Paralelamente, correntes de pensamento materialistas ganharam força, proclamando a divindade como um mito arcaico, uma ilusão engendrada pela sombra, para desviar a humanidade da sua natureza espiritual. Assim, ao alvorecer do século XXI, a crença em muitos arrefeceu, e o mundo se viu fragmentado por disputas ideológicas e um sentimento de vazio existencial, disfarçado pelo ritmo frenético do progresso tecnológico. Neste cenário de incerteza global, a sombra preparou seu golpe final. Manipulando os bastidores do poder mundial, elevou um indivíduo ao palco da história, o Anticristo. Escondido sob uma máscara de carisma e uma fachada de sabedoria, este líder ganhou ascendência em diversas nações, apresentando-se como um visionário capaz de unir povos e solucionar crises profundas. Contudo, suas soluções aparentes continham um veneno sutil. Inspirado diretamente pela sombra, ele orquestrava ideologias e doutrinas como um maestro das trevas, incitando o ódio entre culturas e crenças diferentes, enquanto promovia uma falsa paz, apenas para aprofundar as divisões. Em seus discursos, ele ridicularizava a busca pela verdade espiritual, rotulando-a como fantasia ou fanatismo,
e distorcia ensinamentos ancestrais para gerar confusão. Seduzidos por promessas utópicas ou intimidados por seu poder, muitos o seguiram cegamente. Sob a influência deste anticristo, a humanidade mergulhou em uma verdadeira distopia espiritual. Famílias e nações se voltaram umas contra as outras por motivos ideológicos fabricados. A ciência, outrora vista como libertadora, foi utilizada para vigiar e controlar, restringindo a liberdade interior com distrações incessantes e dependências tecnológicas. Qualquer tentativa de diálogo entre as tradições do Oriente e do Ocidente foi desacreditada ou sabotada, como se uma força invisível temesse que as peças separadas de um quebra-cabeça pudessem se unir. A sombra pairava triunfante sobre as massas, obscurecendo suas mentes com medo, fanatismo e descrença, determinada a impedir que a consciência humana despertasse para a realidade divina. No entanto, mesmo na hora mais escura, algumas luzes solitárias mantiveram acesa a chama da esperança. O Espírito continuou a agir silenciosamente em corações dispersos, encontrando testemunhas que ousariam desafiar a escuridão em nome da luz. Em meio ao panorama desolador do século XXI, duas pessoas de diferentes partes do mundo despertaram para uma verdade maior, latente sob os eventos. O primeiro foi um cientista ocidental, moldado pela lógica dos laboratórios e das fórmulas, acostumado a acreditar apenas no que podia medir. Ainda jovem, havia perdido a fé nas religiões de sua infância, considerando-as mitologias ultrapassadas. Dedicou-se à neurociência e à física quântica, na esperança de desvendar os mistérios da mente e do universo através da razão. No entanto, quanto mais aprofundava seus estudos, mais se deparava com anomalias inexplicáveis pelos paradigmas clássicos. Partículas conectadas por um laço invisível à distância, a consciência humana influenciando os resultados de experimentos de maneira sutil, padrões matemáticos na natureza que evocavam uma inteligência subjacente. Tais descobertas o inquietavam. À noite, sonhos estranhos perturbavam seu sono. Via um caminho de luz unindo estrelas a templos antigos e ouvia uma voz sussurrando passagens de sabedoria que soavam tanto bíblicas quanto universais. Em um desses sonhos, um homem de olhar penetrante que se apresentou como Paulo lhe disse: "A ciência sem espírito é cega, assim como a fé sem razão é frágil. Abra seu coração, pois você foi escolhido." Ao despertar, o cientista sentiu um chamado inexplicável para buscar conexões entre a sabedoria do Ocidente e do Oriente, entre o visível e o invisível. No Oriente distante, nas altas montanhas envoltas pela névoa da manhã, um monge dedicado à contemplação iniciou uma jornada de iluminação que se desenrolou em paralelo à sua vida monástica. Passou longos anos em um mosteiro isolado, aprofundando-se na meditação e no estudo das escrituras antigas de sua tradição religiosa. Desde a juventude, experimentava estados alterados de consciência, nos quais sentia uma conexão intrínseca com tudo o que existe e uma serenidade que superava o mundo material. Apesar dessas experiências transcendentais, uma inquietude persistia em seu âmago. Vislumbres passageiros de um embate espiritual global, representações de multidões desorientadas vagando em meio à obscuridade, e uma voz suave que o incitava a buscar a verdade em sua totalidade, não apenas fragmentos isolados. Em uma madrugada, durante um estado meditativo profundo, o monge vivenciou uma visão intensa e luminosa. Viu-se em um deserto, sob um céu estrelado, cercado por figuras de grande sabedoria. Reconheceu alguns mestres de sua própria linhagem espiritual, mas outros lhe eram desconhecidos. Um legislador ancestral segurando tábuas de pedra, Moisés, um pescador de semblante pacífico, João, o apóstolo, e Paulo de Tarso, o mesmo que havia se comunicado com o cientista do outro lado do mundo. Essa assembleia de almas esclarecidas transmitiu ao monge uma mensagem unificada, com cada figura contribuindo com um aspecto do ensinamento. Todas as vertentes de conhecimento, desde o Dharma oriental até a revelação ocidental, originavam-se da mesma fonte primordial e convergiam para a mesma verdade suprema. Finalmente, uma luz ainda mais brilhante surgiu na visão, uma presença radiante que ele compreendeu ser a manifestação do Logos divino.
e dessa luz emanou uma única palavra: vai. Ao despertar, inundado por lágrimas de alegria, o monge compreendeu que deveria abandonar o isolamento do mosteiro e unir seu saber espiritual a outros buscadores ao redor do mundo, pois um período de grandes provações se aproximava. Guiados pela influência do Espírito Santo, a mesma força divina que atuou nos bastidores da história, o cientista e o monge acabaram se encontrando. A sincronicidade que os uniu pode não ter sido obra do acaso, mas sim um evento orquestrado. O encontro ocorreu durante uma conferência internacional sobre consciência e realidade, como se forças invisíveis estivessem direcionando seus passos para um encontro predestinado. A princípio, demonstraram estranhamento um pelo outro, o ocidental pragmático e o oriental místico, cada um utilizando uma linguagem diferente. No entanto, logo perceberam nos olhos um do outro a chama de uma mesma busca interior. Ao partilharem suas vivências e visões, as peças dispersas de um intrincado quebra-cabeça começaram a se encaixar e o cientista encontrou na sabedoria ancestral do monge a chave espiritual que faltava às suas equações científicas. O monge, por sua vez, percebeu nos conhecimentos científicos do outro a confirmação objetiva das intuições que havia cultivado em silêncio. Juntos, integraram os ensinamentos da Bíblia e dos Evangelhos com princípios de karma e meditação, unindo compaixão e lógica, oração e observação. Compreenderam que nem o Oriente nem o Ocidente detinham a totalidade da verdade, mas que o poder para dissipar a ilusão imposta pela sombra residia na convergência dessas duas perspectivas. À medida que aprofundavam essa união de saberes, o Espírito Santo os preenchia de coragem e propósito. Em suas orações conjuntas, ou nas meditações que combinavam mantras e até mesmo algoritmos, ambos receberam novas revelações. Visões mais nítidas do anticristo surgiram, viram-no manipulando líderes mundiais como marionetes e obscurecendo as mentes das massas com falsas promessas. Também vislumbraram em sonhos um futuro conflito no qual eles dois, munidos de fé e conhecimento, seriam chamados a enfrentar diretamente as forças das trevas. Em algumas visões, Paulo e outros guias ancestrais reapareciam para instruí-los em aspectos específicos, como derrotar a falsidade com a espada da verdade, como utilizar a armadura da justiça e o escudo da fé que aquele apóstolo descreveu séculos atrás. O monge recordou profecias orientais sobre um período de grande calamidade, enquanto o cientista citou as passagens apocalípticas de João sobre o fim dos tempos, e perceberam que ambas as perspectivas convergem para o mesmo significado profundo. Assim, os dois escolhidos se prepararam para o desafio que se aproximava. Com grande modéstia e firmeza de propósito, deixaram para trás seus estilos de vida pregressos e se consagraram por completo à missão que acreditavam lhes havia sido designada por forças superiores: enfrentar a entidade sombria em sua derradeira manifestação e orientar a humanidade em direção a um despertar de consciência sem precedentes. O confronto decisivo se avizinhava, envolto em incertezas e perigos iminentes, mas eles não estavam sozinhos nessa jornada. A força da luz acumulada ao longo das eras os acompanhava, preparada para iluminar o palco dessa grande epopeia. Capítulo 11. A última revelação. O dia fatídico chegou, aquele em que as forças da luz e da escuridão se enfrentariam em uma batalha crucial, sob o olhar atento do mundo. O anticristo, confiante em seu poderio, convocou uma grande assembleia global, com o objetivo de proclamar a unificação definitiva da humanidade sob sua liderança. Delegados de todas as nações, credos e filosofias convergiram para uma metrópole futurista, adornada com telões imensos e torres brilhantes que se elevavam aos céus. Aquele momento representava o ápice de seus planos ambiciosos. Ele prometera inaugurar uma nova era de harmonia e desenvolvimento. Nos bastidores espirituais, entretanto, a entidade sombria manifestava sinais de inquietação, pressentindo nas sutilezas da consciência coletiva que algo fugia ao seu controle. Em meio à multidão de líderes mundiais e espectadores conectados através das mídias, encontravam-se o cientista do Ocidente e o monge do Oriente, discretamente posicionados entre o povo, mas interiormente fortalecidos pela verdade
e pela fé inabalável. No instante em que o anticristo ascendeu ao palco para proferir seu discurso, uma aura sinistra pareceu envolvê-lo, imperceptível para a maioria, mas tão evidente quanto um eclipse para a percepção espiritual aguçada dos dois protagonistas. Ele discursou com uma eloquência hipnotizante sobre a união de todos, mas suas palavras revelavam-se vazias, desprovidas da verdadeira essência da luz. Em um dado momento, ele insinuou que os problemas que afligiam o mundo eram causados pelas superstições do passado, argumentando que era tempo de abandoná-las em prol de uma nova ordem estritamente racional, um ataque direto a qualquer forma de transcendência genuína. Muitos presentes aplaudiram sem reservas. Foi então que, impulsionados por uma força que os transcendia, o cientista e o monge romperam a multidão e avançaram pelo centro da assembleia. Um murmúrio percorreu a plateia e as câmeras se voltaram para aqueles dois desconhecidos que ousavam desafiar o homem mais influente do planeta. O cientista tomou a palavra, argumentando que não é possível construir uma união autêntica negando a alma e suas raízes. Ele compartilhou suas descobertas, revelando como as equações e padrões da natureza apontavam para uma inteligência superior e como antigas profecias se alinhavam aos eventos que se desenrolavam no presente. Citou passagens bíblicas que alertavam sobre o surgimento de falsos messias e o risco de ganhar o mundo e perder a alma. Em seguida, o monge assumiu a palavra, compartilhando ensinamentos de mestres orientais sobre a natureza ilusória da realidade, Maya, e como o despertar espiritual representa o verdadeiro propósito da existência humana. Ele enfatizou que reconhecia nos discursos do anticristo os sinais da entidade sombria, a mesma escuridão interior contra a qual Buda, Lao Tse e tantos outros seres iluminados haviam alertado, agora manifestada sob novas formas. Suas palavras ecoaram pelo silêncio perplexo do recinto. Todas as sabedorias ancestrais, afirmou ele, convergem para um mesmo ponto central, o amor e a verdade que emanam do Criador. O anticristo, visivelmente irritado, mas esforçando-se para manter a compostura, desafiou-os com desdém. E qual seria essa verdade superior que nenhum de nós aqui conhece? Quem são vocês para se autoproclamarem porta-vozes de um Deus acima de todos os deuses, de uma ideia acima de todas as ideias? Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. O cientista e o monge trocaram um olhar profundo e uma serenidade absoluta envolveu seus semblantes. Eles sentiram uma presença atrás deles, como se mãos invisíveis repousassem sobre seus ombros. Não estavam sozinhos. Uma legião invisível os apoiava. Subitamente, as vastas telas que antes exibiam o semblante autoconfiante do anticristo começaram a apresentar falhas, a transmissão sendo interrompida por interferências inexplicáveis. Numerosos indivíduos na multidão ergueram seus olhares para o céu, observando uma luminosidade incomum que descia sobre o local, crescendo em intensidade luminosa. Em uníssono, os dois mensageiros responderam, suas vozes reverberando com uma autoridade que transcendia o humano. A verdade suprema, aquela que se eleva acima de todas as outras, é Jesus Cristo, o avatar divino, o Filho do Deus vivo. Nele, a busca por sentido encontra plenitude e toda a sabedoria se manifesta. Ao proferirem essas palavras, uma reação em cadeia de eventos extraordinários se desencadeou nos céus e nas mentes da audiência. A luz que descia do alto intensificou-se, tomando forma visível perante todos. Projeções holográficas e luzes artificiais perderam seu brilho, eclipsadas por uma visão majestosa. Nas nuvens, delineou-se a imagem de um ser humano revestido de glória, com olhos flamejantes e um sorriso impregnado de compaixão. Muitos reconheceram, seja através da arte sacra, presente em suas memórias, seja pela intuição profunda de seus corações, tratar-se de Jesus Cristo, manifestando sua presença gloriosa. Simultaneamente, no chão, outras figuras luminosas surgiram brevemente ao lado dos dois arautos, como se Moisés, Paulo, Buda e outras figuras de épocas passadas estivessem ali, não como competidores, mas como testemunhas, direcionando todos para ele, o epicentro daquela manifestação. Uma onda de entendimento e conexão varreu a multidão global.
Alguns tombaram de joelhos, vertendo lágrimas de alegria, enquanto outros tremiam de temor diante do desconhecido que se tornava realidade. A sombra obscura, percebendo seu disfarce ruir, manifestou-se com fúria. Por um breve instante, a fachada carismática do anticristo se desfez, seus olhos cintilam. Ando com ódio desumano e sua voz tornando-se gutural, ao passo que sombras serpentinas emanavam de seu corpo. Ele clamou que tudo não passava de um embuste, tentando desesperadamente manter o controle, mas já era tarde demais. A luz corporificada na visão de Cristo intensificou-se ainda mais, projetando raios fulgurantes que atingiram o peito daquele déspota espiritual. Os tentáculos sombrios que o envolviam se dissiparam como fumaça sob o sol nascente. O anticristo caiu de joelhos, não perante os homens, mas diante da presença divina. A sombra obscura soltou um grito lancinante, um som psíquico percebido por todos como a própria personificação do desespero, e abandonou o corpo do derrotado na forma de uma névoa densa, buscando escapar. Contudo, não havia refúgio. A própria coletividade humana, despertada naquele instante, irradiava a luz das chamas recém-acesas em seus corações. Bilhões de almas unidas em uma só consciência de amor formaram uma barreira intransponível. A sombra, fragilizada e desprovida de esconderijo, foi consumida pelo esplendor da verdade manifesta. O mistério da iniquidade finalmente se desfez como um pesadelo dissipado pela aurora. Nos momentos que se seguiram, um silêncio sagrado pairou sobre o mundo. Pessoas de todas as línguas e crenças abraçaram-se nas ruas, sentindo uma nova presença em seu interior, a presença do Espírito Santo em sua plenitude, a ligação restabelecida com a Santíssima Trindade. Muitos choraram ao experimentar, talvez pela primeira vez, a sensação de completude e de profunda conexão com o próximo e com a divindade, simultaneamente. Os dois protagonistas elevaram seus olhos marejados para a imagem celestial, que lentamente começava a se dissipar no ar, cientes de que o propósito havia sido alcançado. Jesus, o Cristo cósmico e pessoal, sorria para a humanidade desperta antes de ascender novamente à realidade invisível, prometendo em silêncio sua permanência eterna nos corações sinceros. Assim, a humanidade adentrou um novo dia. As antigas divisões ideológicas perderam seu poder à luz da verdade revelada. Homens e mulheres, agora conscientes de sua condição de filhos e filhas da luz, uniram ciência e espiritualidade para promover a cura. O planeta e seus habitantes eram essencialmente os mesmos, no entanto, transformados. O conhecimento milenar foi harmonizado e aplicado para o benefício coletivo. A escuridão, outrora fonte de temor e aversão, perdeu sua influência. Seu longo domínio chegara ao fim. A integridade primordial, aquela faísca divina presente desde o Éden, resplandecia novamente na consciência humana, agora revigorada e intensificada pela experiência adquirida ao longo do tempo. A Santíssima Trindade observava sua criação restaurada com alegria imensurável. Enquanto o sol se punha naquele dia histórico, pintando o céu em tons de ouro e violeta, uma convicção tomava conta de todos. A extensa noite havia se dissipado, e o amanhecer da verdadeira realização finalmente surgia para a humanidade.